Vamos já falar do imposto alimentos. O que quer dizer isso aqui? Começa a valer hoje a decisão do governo de zerar o imposto de importação de alguns alimentos. O objetivo é tentar baratear os preços dos produtos que estão pressionados pela inflação, que está pressionada pela gastança sem limites do governo. A medida foi oficializada ontem após o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior aprovar por unanimidade a decisão de zerar o imposto de importação. Durante o evento em São Paulo, Lula afirmou que o ovo tá caro. Ele quer descobrir quem passou a mão no preço. Vamos ouvir. Eu estou querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, sabe, no direito de comer ovo do povo brasileiro. Porque eu gosto de ovo. Eu, se comer 2 ovos por dia, eu adoro um ovinho só com arroz, mexido molinho, sabe? Eu adoro. Às vezes eu prefiro isso do que comer qualquer comida boa. E veja aí o povo come ovo. O nosso consumo per capita ainda é pouco. O povo brasileiro come, em média, 260 ovos por ano. É pouco. Não dá nenhum por dia. Mas sabe qual é a nossa produção? Não tem explicação. Esse ovo está caro. Alguém está passando a mão. Esse é o dado concreto. E nós queremos saber quem é. Quem é, porque não é possível no mês subir de 140 para 210. Nós estamos numa tarefa muito grande. O presidente da República, o vice-presidente, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, pode ficar até, vou colocar até o ministro da Saúde nisso, porque nós queremos encontrar quem é o pilantra que aumentou o ovo tanto. Então, eu vou começar com o João Belucci. Se a inflação está crescendo, a maior média histórica dos últimos 22 anos, se nós estamos pagando 53 bilhões de reais de emendas parlamentares, se nós estamos aprofundando o déficit fiscal, se a dívida pública passa de 7 trilhões, se aproxima de 8 trilhões de reais e estamos pagando de juros 1 trilhão, quem que está passando a mão no dinheiro do ovo? Eu queria ouvi-lo. Pois é, boa tarde, Capês, todos os amigos e toda a audiência. O Lula tem essas falas, né? Vamos colocar assim de forma espontânea, que é muito ligado àquele Lula dos primeiros mandatos, que ele falava essas falas mais verborrágicas, atendia ali a sua base de alguma forma. Mas como você colocou, todo o cenário caminha para o aumento de preços dos alimentos. E as medidas do governo me parecem bastante insuficientes, especialmente na questão do imposto de importação. Os produtos, os alimentos, em sua maioria, são cotados em dólar. Então, o dólar alto, a desvalorização do real sempre prejudica o Brasil, que vai a reboque da cotação do dólar. Na questão do ovo, também já usaram a palavra mágica, né, que é o climático. Falou climático, aí você já justifica aumento de impostos, justifica toda forma de intervenção do Estado na economia ao arrepio da lei. Então, são diversas causas. Agora, o que me parece é que o governo vem atuando de forma bastante insuficiente. Esse alimento que é básico no mundo inteiro, o ovo, acho que a fala do Lula não colabora. Até imagino que o Sidônio não esteja tão feliz assim com essas falas mais rompantes do Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, ele me parece um presidente assim desconectado dos tempos atuais, Capês. Muito bem. Meu querido Guilherme Mendes, como é bom ter você para equilibrar o debate e trazer polêmica aqui. Certamente você já ouviu a frase muito usada na Roma Antiga, panem et circenses. Pão e circo para o povo. Circo tem, né? Tá faltando pão? Tá faltando ovo, não é, Capês? Boa tarde a vocês, nossos amigos da audiência, aqui meus colegas de bancada. Capês, o João tocou no ponto que me parece ser aquele que explica, da mesma maneira que o alta do preço do café, o aumento em particular do ovo, não é? A variação climática fez com que os produtores tivessem que investir, entre outras coisas, na refrigeração. Quem já teve a oportunidade de ir a uma granja dessas de grande produção, e o presidente Lula estava lá em Sorocaba, que é uma região das maiores produtoras do Brasil, quiçá até do mundo, e eles tiveram que investir muito na refrigeração desses criadouros, porque a produtividade de cada galinha né, quantos ovos a galinha coloca durante o seu período de vida ali, está diretamente ligada a determinadas condições climáticas. Óbvio que também entra aí a idade, né,
vou chamar rebanho, nem sei nem se o termo adequado é esse, enfim, do conjunto ali de aves, mas o clima tem impactado isso diretamente. E aí o que acontece? Para se controlar a temperatura, o produtor é obrigado a fazer uso de ar-condicionado. E quando ele liga o ar-condicionado, a energia é cara, o ar-condicionado é um equipamento que consome muita energia, isso aumenta o custo de produção e o produtor certamente transfere esse custo para o preço final, para o consumidor. Essa é uma das explicações, que não é uma explicação inventada, é um fato, e que tem impactado bastante o valor do preço do ovo. O outro é isso que o João falou. Claro que a pressão inflacionária também contribui na medida em que você tem a alta do frete, porque os combustíveis estão mais altos, eventualmente alguns outros insumos importados pagos em dólar. Então, existe um grande conjunto. Agora, dois alimentos que são essenciais na dieta do brasileiro, o café e o ovo, esses então estão fazendo essa percepção de que os alimentos estão demasiadamente caros, chegar de uma forma muito mais sensível. Como o presidente bem falou, praticamente toda a população costuma consumir no mínimo 1 ou 2 vezes por semana um ovo e tomar café todos os dias. E isso é sentido diretamente no orçamento das pessoas. Sem dúvida o governo tem que intervir, não é? Muito bem. Meu querido Davi Andrade, você conhece naturalmente o shopping Iguatemi aqui em São Paulo, fica na Avenida Faria Lima. Sim. Você sabe que eu fui lá, tem uns supermercados bons lá, viu? Às vezes eu vou fazer as compras, mas lá eu senti que o preço do ovo lá está um pouco mais caro. Uhum. E aí eu comecei a entender, a culpa é da Faria Lima. Deve ser da Faria Lima a culpa, não é possível. Pô, o ovo está caro, só pode ser a Faria Lima. Não é o Congresso Nacional, não é a dívida pública, os 16 milhões da Lei Rouanet, essa gastança desmesurada, a presidente do PT, que agora é secretária de Relações Institucionais, dizendo que tem que meter o pé na gastança em ano eleitoral. Não. Nada disso. Não. É a Faria Lime. Vai ver que a galinha é lá, né? Tem um escritório lá na Faria Lima, quem sabe? Boa tarde, Capês, boa tarde à mesa, boa tarde à nossa grande audiência. Essa grande histórica técnica do presidente Lula de terceirizar a culpa, né? Então a culpa não está no governo, a culpa não está na política fiscal, que estraçalhou o câmbio no Brasil, a culpa não está aí, né? A culpa não está na inflação gerada pelo descontrole fiscal do governo, a culpa não está em lugar nenhum, né? Não está no governo. Vão lá falar da galinha, vão lá falar do produtor de ovos, vão falar de tudo, menos da responsabilidade que é única e exclusivamente do governo federal. Essa é a razão das coisas. A inflação de alimentos é pelo descontrole fiscal, né? O dólar foi às alturas, houve uma grande demanda de ovos dos Estados Unidos, portanto o produtor, o ovo é uma commodity, é dolarizado, né? É dolarizado, o Brasil é um dos maiores exportadores de ovos do mundo. Houve uma grande demanda de ovos, por exemplo, no mercado americano. O que acontece com isso? O produtor tem um produto marcado em dólar. Ele vai vender para fora fazendo câmbio em dólar, vai vender dentro do Brasil. De que forma que ele vai, como ele vai agir? É claro que ele vai vender para fora seus estoques, né? Internamente ele ainda é pressionado pelos custos dos insumos, todos dolarizados. Enfim, essa cadeia produtiva dos ovos, nós estamos falando aqui de um dos problemas, né, nessa cesta de alimentos, deriva única e exclusivamente da política fiscal, de descontrole fiscal do governo federal. É só isso. Esse é o ponto. Meu querido Rodolfo Maris, vamos zerar o imposto sobre a importação de alimentos. Pois não, cabeça. Mas eu pensei que o Brasil fosse o celeiro do mundo. Eu pensei que o Brasil fosse uma potência agrícola. Quer dizer, então, que se nós não apoiarmos o agro, o jeito é comprarmos alimentos dos outros? Será que esse é o jeito? Boa tarde, Capês, boa tarde, meus amigos de bancada, boa tarde à nossa audiência, em especial meu professor de Direito Civil, Washington Carlos, que está na nossa audiência. Capês, vale mencionar também nisso tudo que a JBS comprou agora em janeiro, meados de fevereiro, a Mantiqueira Brasil, que é a maior produtora de ovos do país. Ou seja, tem uma tendência aí pelos produtores da Mantiqueira e principalmente sobre os grandes presidentes ali, diretores da JBS, que há o entendimento para eles de que esse preço irá cair futuramente. Mas uma das altas também dessa proteína tem a ver também com o aumento da carne. Porque, por exemplo, antigamente a gente vivia aqui, né, comprando mistura ali regionalmente falando,
distritos, periferia, essas pessoas que vai no açougue, não vai diretamente no mercado, vai no açougue todos os dias comprar ali sua proteína, viu que teve um aumento significativo no preço das carnes. E o ovo passou a ser o grande alimento ali primário das famílias. Esse aumento tem a ver também justamente com o aumento da carne. Uma coisa puxou a outra. Se a carne subiu, começaram a consumir mais ovos dentro de casa, tendencialmente o ovo também subiu. Sem falar, Capês, que essas declarações do Lula me causa um pouco de preocupação, porque se ele não sabe como teve o aumento desse tipo de proteína, alguma coisa está acontecendo com o seu ministro da Fazenda e também com o seu ministro da Agricultura. Parece que não há conexão entre ele e os seus ministros, uma vez que ele não tem, ele fica jogando no ar como que aumentou, é impossível saber disso, estão metendo a mão ali, né, nos ovos do brasileiro, no sentido no sentido linguístico do que eu quis dizer. Então, assim, me causa uma estranheza, me causa, de fato, uma preocupação de verdade. Eu sei que a frase não ficou muito conexa aqui, mas eu posso retificar o que eu falei. Enfim, é isso, Cabeça. Me ajude. Agora, eu pergunto aqui ao meu querido João Bellucci. Eu vi lá, o presidente, claro, ele tem muito carisma, não há de se negar as virtudes a quem as tenha. O presidente tem carisma, mas estava todo mundo rindo. Quem não está rindo é a população que chega no supermercado, na feira, e está pagando muito mais caro. A solução da questão é esse tipo de frase diversionista, esse tipo de frase que não tem muito compromisso com a solução do problema? Ou é realmente buscar as causas mais profundas do aumento do preço e da inflação? Zerar o imposto é combater o efeito, mas se continuar a gastança, as causas vão continuar impulsionando os efeitos cada vez mais adiante. Perfeito, Capês. A colocação não se combate as causas, ele fica com essas falas, mas como a gente sabe, não só o brasileiro como a população no geral é movida muito pelo bolso. E mesmo que ele fale, né, seja bem eloquente, verborrágico, ali no estilo dele, as pessoas vão ao supermercado e percebem a alta dos alimentos, né? Você tem uma moeda, o real amplamente desvalorizado, o dólar alto. Chegou meses atrás, semanas atrás, membros do governo comemorarem o dólar a 5,70, 5,60, veja só, que fim dos tempos. E o Lula está desacostumado com essa questão de que hoje a fala dele na íntegra, mesmo as chamadas escorregadas, algumas falas infelizes, elas também acabam viralizando, porque na rede social hoje todo mundo está ali o tempo inteiro, passa-se muito mais tempo na rede social do que na televisão. Então as pessoas veem essas falas do Lula e encontram a realidade. Cada vez mais o petismo, o lulismo busca atribuir a culpa a terceiros, isso é a sua gênese histórica. Agora tá difícil, né? Tá difícil. O segundo ano do governo Lula, desde o tal vídeo do Pix, tá difícil. E as benesses continuam. O presidente Lula